O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando informações muito boas e úteis sobre saúde. Todas as áreas da saúde a gente procura abordar aqui. E aquelas pessoas que gostam do programa me dizem que sempre aprendem um pouquinho, ajudam um parente, olha, você está com isso, está com aquilo. Não que se formem médicos, mas a pessoa bem informada, ela tem condições de se ajudar e ajudar os seus amigos, seus familiares. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, abordando de outra maneira. Nós já trouxemos aqui colegas neurocirurgiões que operam coluna e falamos sobre a cirurgia de coluna, vocês viram os filmezinhos. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento não cirúrgico de problemas de coluna. Então nós convidamos duas fisioterapeutas, a Evelyn e a Júlia, que já estão aqui comigo, e elas inauguraram uma firma, uma clínica de tratamento de problemas da coluna. Depois nós vamos mostrar onde é, vocês vão ficar sabendo. Eu agora vou conversar com a Evelyn e a Júlia, perguntando o que vocês gostariam de saber. Eu vou tentar perguntar para elas. Evelyn, boa noite. Boa noite. E Júlia também, né? Boa noite, Júlia. Vocês são sócias na empresa de vocês? Sim, somos sócias, porque, na verdade, a gente já é fisioterapeuta há muitos anos, né? Tem 12 anos de formada, e a gente resolveu, a gente percebeu a importância de um local, de uma clínica que fosse especializada para problemas de colunas de forma não cirúrgica, né? Então, a gente, estudando, fazendo diversos cursos, a gente descobriu o ITC Vertebral, que é uma franquia nacional, né? A gente tem 95 unidades no Brasil, 2 no exterior, e que ela trata as disfunções da coluna. Hérnia de disco, artrose, bico de papagaio e todos os problemas mecânicos e de tecidos moles, né, musculares que afetam a coluna. Perfeito. Evelyn, assim, de uma maneira muito simples, né? Porque a gente não vai falar para colegas fisioterapeutas nem médicos. Então, a gente tem que, eu sempre peço aos colegas médicos, falar a coisa da maneira mais simples. Às vezes vem um cardiologista e fala aqueles temas, ninguém entendeu nada e já mudou de canal. Você tem que falar a linguagem, né, das pessoas. Então, Evelyn, na sua experiência dentro da fisioterapia, a coluna vertebral, para que serve a nossa coluna? Então, a coluna ela é muito importante porque ela protege a medula espinhal, né? E através dela, ela é o eixo de todos os movimentos que realizamos, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Perfeito. E as queixas que vocês recebem lá na clínica de vocês, assim, tem a ideia da que seja mais comum? Qual é aquela que a gente diz que é o arroz com feijão do dia inteiro? Todo dia tem uma queixa daquela. Então, antes da queixa, eu também vou falar sobre a Organização Mundial de Saúde. Diz que 80% da população já sofreram ou ainda vão sofrer de alguma dor na região da coluna. E as queixas mais frequentes normalmente são dor localizada, depende da altura, né, da onde está essa dor, ou dores irradiadas, que a gente chama, que são dores que vão para os braços, dores que vão para as pernas, às vezes formigamento, né? E em casos mais graves, até a perda de força muscular. Essa dor que irradia, você fala, ela não é naquele lugar, mas ela vai para aquele lugar? Exatamente, porque o que acontece, às vezes, a gente não pode dizer que sempre é por esse motivo, né? Porque às vezes você pega um exame
uma ressonância e o paciente apresenta uma hérnia discal e ele pode ser que não tenha nenhuma sintomatologia, porque estudos dizem que 70% dos casos de pacientes que têm hérnia discal nem sabem que tem. Mas pode ser que essa protusão ou essa hérnia esteja pinçando o nervo que passa por ali, pelaquela altura da onde está o disco, e aí causa a dor irradiada. Quer dizer, de repente ele tem uma dormência na mão, no cotovelo, e não é nada ali. Radiografa, o cotovelo está bom, a mão está boa, o punho. Está vindo lá da região cervical, né? Lá da região do pescoço. Isso é uma coisa que a gente ouve muitas pessoas queixando, né? Ah, eu tenho uma dor nesse braço, já fiz tudo que é exame, não dá nada. Então é isso que você falou, ela pode estar vindo de um outro lugar. Exatamente. E esse lugar é assintomático, né? Sim. Muitas vezes a gente vê pacientes que, ou até familiares, né, e colegas que têm dor no membro inferior, por exemplo, na panturrilha, e não conseguem fazer a associação da panturrilha com a região lombar. Então, e quando a gente fala sobre isso, a pessoa até se assusta, fala, ué, mas a minha dor é na panturrilha e enquanto que eu tenho um problema lombar, né? Porque eu acho que é importante a gente orientar quanto a essa relação que tem coluna lombar, panturrilha, ou a região cervical, né, com alguns sintomas no braço que podem sempre estar associados. É importante a investigação. A gente vê tanta queixa, né? Dor nas costas, dor nas costas. Vocês percebem uma ligação assim entre essa queixa de dor nas costas, na coluna, dor no ombro e a postura no trabalho ou o tipo de trabalho que a pessoa faz? Eu atendo às vezes, muito dependendo do lugar onde eu estou atendendo, atendo muitas pessoas através dos planos de saúde que são costureiras das confecções. E elas ficam muito encurvadas, quer dizer, um erro, né? Elas estão fazendo uma postura errada. Alguém tinha que ir lá dizer, você tem que trabalhar, né? Mas como é que vocês podem orientar uma pessoa com essa queixa? Se não tem nada, assim, uma ressonância normal, né? Tudo direitinho? Bem, as posturas mantidas, né, que a gente chama, são grandes vilões, assim, dos problemas de coluna. Porque uma costureira, por exemplo, chega a ficar 10 horas costurando numa postura que tem uma não preparada para aquele trabalho. Então, em posturas estáticas, que a gente chama, que parada, com o tronco inclinado para frente. E, na verdade, quando saem dali, não fazem uma atividade física supervisionada, não trabalham a mobilidade da coluna. Então, o importante é a pessoa ter em mente que a pessoa precisa se movimentar sob supervisão de um profissional, mas essa coluna, para ela conseguir trabalhar como costureira ou num escritório, por exemplo, é importante que ela dê condições para essa coluna conseguir suportar uma carga de trabalho tão extenuante. Então, essa é a maior orientação que eu dou, tanto para quem trabalha em escritório ou para quem pega peso, é você preparar a coluna para o seu tipo de trabalho, né? Já que todo mundo e isso preparar o quê? O ideal seria fortalecer essa musculatura paravertebral com algum tipo de atividade para isso segurar melhor? Na verdade... Não, o que acontece? Essas posturas mantidas, né, que causam essas dores, eu posso dar o exemplo do dedo, por exemplo, que a gente chama de dores mecânicas. Se você pega o seu dedo e força ele para baixo e fica um tempo assim, e vai aumentando cada vez mais o estresse, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que você vai receber a informação de dor, e aí você vai largar o dedo. E aí vai voltar. Quando você fica ali mantendo esse estresse, o que vai acontecer? Se você continuar mantendo essa posição, você vai acabar acometendo tanto os ligamentos quanto toda a parte mole. E é isso que acontece, né? Nesses problemas mecânicos que acontecem na coluna, como acontece também em outras áreas do corpo, né? Onde tem articulação, osso com osso. Então, o que acontece com essas pessoas é que elas ficam muito tempo numa postura mantida, elas estão sobrecarregando seus ligamentos e todas as suas partes mole, e uma hora essa estrutura vai lesionar porque ela não tem força para aguentar. Porque a musculatura estática,
que é a musculatura interna, que não é aquela que a gente trabalha normalmente na academia, na natação ou no pilates, ela acaba, para você trabalhar essa musculatura, a gente até vai falar sobre isso, você tem um trabalho mais direcionado, diferenciado. E quando essas musculaturas, elas fadigam, elas estão estressadas, elas estão cansadas, elas começam a também sobrecarregar as musculaturas superficiais, que são as que a gente movimenta mais. E aí é uma sobrecarga das duas musculaturas, tanto as estáticas quanto as dinâmicas. E aí é uma compensação, é uma briga ali. E aí vem as dores e é mais complicado, né? Porque você tem que direcionar o tratamento, não é simples, né? Não é só trabalhar o fortalecimento. A pessoa tem uma dor na coluna, então vai para a academia se movimentar. Não é bem assim. A gente sabe que não há nada pior para a coluna do que o repouso. Né? Se a gente tivesse que falar sobre uma contraindicação para a coluna, é o repouso. A coluna ela precisa se movimentar. Só que quando a gente fortalece ela, a gente tem que fazer um fortalecimento completamente direcionado. Primeiro, nas musculaturas internas, né, para depois as musculaturas superficiais, que aí você faz aqui fora, né, em qualquer outra área, na musculação, na natação, ou em qualquer atividade que o paciente goste de fazer, né, queira fazer. A gente tem alguma foto, vocês trouxeram só para mostrar a coluna? Temos. Tem, Marcone? Tem É lá. Essa é a coluna vertebral saudável, né? Digamos assim. É uma coluna que não tem nenhum tipo de lesão, como deveriam ser todas as colunas, né? As vértebras, uma sobreposta à outra, e entre elas o disco intervertebral. Esse disco, ele é o responsável por amortecer as cargas da coluna, né? E ele vai desde as regiões mais superiores até as regiões mais inferiores. O disco ele tem um anel fibroso por fora e um núcleozinho pulposo, que a gente chama, no interior, que amortece todas as cargas do dia a dia. Né? Esta é uma coluna saudável e que, né, a gente tem visto cada vez menos aí, né, que quando procuram a gente, já é uma coluna com outras alterações. Uma coluna quase que já doente, né? Essas dores que a Evelyn estava falando, e muitas pessoas se tornam dores crônicas, né? E como é que você trata uma dor crônica que já está ali há 10 anos? Não é fácil, né? As dores crônicas, pela literatura, são dores que o paciente tem há mais de 3 meses, né? Então, a gente faz uma avaliação. Essa avaliação, ela é bem detalhada, porque, como eu te disse, assim, não vai muito só pelos exames, porque às vezes o paciente relata uma dor e a gente dá uma olhada no exame e não bate, entende? O exame com o que ele sente em nível, que eu digo, às vezes em nível de vértebra, né? Às vezes a alteração de uma vértebra está mais móvel do que a outra vértebra, ou uma está menos móvel que a outra. Então, assim, a gente faz uma avaliação onde a gente usa exames tanto neurológicos, tanto articular, muscular, para a gente poder investigar o que está causando aquela dor no paciente e poder tratá-las da melhor forma possível. Depois eu vou perguntar a vocês, a gente está terminando esse primeiro bloco, sobre essas lesões por esforço repetitivo, que a gente vê muito. E um caso até que esses dias eu vi uma pessoa que presta serviço lá no nosso hospital, cuida mais de jardim, de pintura, aí eu vou pedir uma opinião de vocês. Bom, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco do Muito Mais Saúde, falando com a Evelyn e com a Júlia. Daqui a pouco a gente volta com mais discussão sobre coluna. Até já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo.
Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí de volta, meus amigos, falando sobre coluna vertebral com duas especialistas, né, da fisioterapia que trabalham com isso, que é a Júlia e a Evelyn. Então, vamos continuar falando de coluna vertebral e eu vou ver aqui uma perguntinha. O que os fatores que mais prejudicam, na opinião de vocês duas, a coluna de uma pessoa? O que é? É o peso, é a falta de exercício, é postura viciosa? Quer dizer, são muitos fatores, a gente sabe que não é um só. Mas fala um pouquinho sobre isso. Os fatores que a gente mais vê que influencia é a idade, né? Porque há uma desidratação, às vezes, do disco, isso causa uma protusão, né? O sedentarismo. Foi o que eu acabei de falar, a coluna precisa muito de movimento, então as pessoas que ficam muito tempo paradas, às vezes a gente pergunta para os paciente que chega final de semana, segunda-feira é normalmente um dia de dor, porque a pessoa fica muito tempo deitada, vendo filme, então essa falta de mobilidade da dor do paciente também causa a dor, então a gente pede às vezes até para os pacientes que já têm problema na coluna, ao invés de se preocupar em ficar fazendo exames, né, de imagem sempre para saber se piorou, se melhorou, né, aquela protusão, aquela hérnia, é para se preocupar mais com os hábitos alimentares, se preocupar mais com as atividades físicas, porque isso que vai fazer com que eles fiquem bem, sabe? Eu acho, desculpa interromper, mas eu acho que um ponto importante é a orientação do paciente, né? Porque o paciente ele precisa conhecer o seu corpo, conhecer a função da coluna vertebral, saber que ela realmente tem que se movimentar com qualidade, com direcionamento, que a gente entender sobre a musculatura que sustenta a coluna, entender sobre o papel dela. Eu acho que a falta de conhecimento das pessoas acerca da coluna acaba sendo um fator de risco, porque você se expõe sem ter qualidade de coluna para isso, né? Sem ter uma mobilidade garantida. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu não posso pegar um peso no chão. Mas, na verdade, no dia a dia, né, na vida diária, a gente tem que pegar, muitas vezes, uma sacola no chão. A gente tem que dar qualidade para aquela coluna, para que ela possa ser capaz de realizar atividades como pegar peso, como pegar uma mochila ou uma bolsa um pouco mais pesada. Evitar o esforço repetitivo, porém saber que o peso e abaixar e tudo mais faz parte do seu dia a dia, né? Como dormir, né? Muitas vezes as pessoas falam, tem que dormir de lado a noite toda. Mas faz parte também você virar durante a noite. Então, como a gente pode ensinar para as pessoas, como a gente pode dar qualidade para essa coluna suportar isso? A gente vê na nossa prática que um ponto muito importante para o paciente estar bem e se manter bem é a orientação que ele recebe, né? Tirar as crenças e os medos do tipo, eu não posso me virar, eu não posso rodar para o lado. Na verdade, você pode rodar para o lado, né? Só que você precisa ter condições físicas, articulares, flexibilidade, alongamento. Então, assim, é um ponto bem importante. Você falou uma coisa interessante,
Ano passado, 2 anos atrás, eu estava lendo um artigo numa revista inglesa sobre tabagismo. Você falou na desidratação, né, dos discos intervertebrais. A nicotina, ela é perversa, né? Assim como ela causa lesões, porque cada vez que a pessoa dá uma tragada, há uma contração das artérias maiores e as pequeninas, ela vai desidratando o disco intervertebral, porque à medida que o sangue não oxigena, que não há circulação de linfa ali, ele envelhece, né? Você vê que praga essa nicotina, né? Sim. Até no disco. A gente orienta os nossos pacientes fumantes a parar ou então reduzir, né, a questão do fumo, porque a gente observa, né, que até a evolução do paciente no tratamento ela é diferenciada. Aquele que não fuma é melhor, né? Aquele que não fuma tem uma recuperação melhor. Puxa, tá vendo? Que coisa. Agora, você falou uma coisa interessante na lesão de esforço repetitivo, né? A pessoa que faz sempre aquele mesmo esforço, eu uma vez vi um negócio que eu nunca pensei que pudesse acontecer. Um operário de uma empresa trabalhava com uma determinada máquina e essa máquina era o dia inteiro fazendo aquela peça. E de vez em quando a máquina dava uma meia travada e ele dava uma joelhada na máquina e a máquina voltava. E de joelhada em joelhada, ele criou um tumor maligno no osso. Um sarcoma, você vê que coisa, né? É o trauma, né? É o trauma, você estava falando, né, da agressão que vai forçando, né? Esses esforços repetidos de lesões, quanta gente tem aí afastada precocemente, né, do trabalho, aposentada mesmo, né? E a coluna hoje, ela é a segunda causa de maior afastamento. De laboral. Não, ela é a primeira. Ela é a primeira causa de abstenção do trabalho, que significa você faltar do trabalho por dor na coluna. Então, é a primeira causa de afastamento nesse sentido. E é a segunda causa de aposentadoria por invalidez. Só perdendo para as doenças do coração. Então, para você ver a grande importância que tem de se falar sobre coluna. Vocês estavam falando aqui, eu fico ouvindo vocês, a cabeça gira aqui. As crianças da minha geração jogavam pelada na rua porque não tinha tanto carro. Não tinha celular, nem brinquedo, videogame, nada. Era tudo bolinha, peteca, pular corda. E essa gente de hoje não faz exercício. Como é que fica a coluna no futuro dessa garotada que só fica lá o dia inteiro? A gente tem se preocupado bastante com as crianças e com os adolescentes. Aqui no Brasil se estuda muito pouco escoliose, né? Mas eu tenho estudado bastante escoliose e a gente percebe como a gente está vendo adolescentes e crianças cada vez mais cedo apresentarem essa deformidade da coluna. Por quê? Por falta de atividade? Não, então, a escoliose idiopática juvenil, a gente não sabe a causa, né? Por isso ela é idiopática juvenil. Mas tem várias correntes de estudos, né? Que você pode acabar, de alguma forma, influenciando também. Ou quando você já tem algum tipo de desalinhamento, você pode prejudicar mais ainda, né? Pela falta de atividade física? Pela falta, e às vezes até pela indicação da atividade física errada. Por exemplo, gosta-se de indicar muito natação para escoliose. E nenhum artigo científico hoje diz que natação é o melhor exercício para escoliose. Basquete tem comprovação científica, vôlei tem comprovação científica. E a gente, né, como trabalha com evidência científica, a gente gosta sempre de trazer isso para a nossa vida cotidiana, né? Nosso trabalho. Então, eu percebo que falta conhecimento até para orientar essas pessoas. Vai se trabalhando na base da informação passada. Sempre fizeram assim. Exatamente. Sempre foi indicado isso, né? Exatamente. E aí fica um mito, né? Que não é verdade. E hoje a gente se diz especialista em coluna, por quê? Porque nós temos cursos de várias técnicas de terapia manual para poder indicar o que é melhor para aquele paciente. Para mim, isso realmente é ser especialista. É você ter uma bagagem grande de cursos internacionais e falar, isso daqui é bom para esse tipo de paciente,
paciente, esse já não é bom para esse, então vamos mudar. Ou a gente, na avaliação, consegue perceber qual é a terapia mais importante, de melhor direcionamento para aquele paciente. Por isso que a gente está sempre estudando, e a escoliose, né, que a gente estava falando, é pouco estudado aqui. Eu tenho feito curso mesmo que está vindo de fora. E até essas outras patologias da coluna a gente está sempre estudando. Semana que vem a gente está em São Paulo, porque tem um curso de Mackenzie também, que é um método que é de fora, mas tem o curso no Brasil. Então, a gente está sempre se atualizando em todos os tipos de terapia para tratamento da coluna, porque os pacientes estão cada vez mais difíceis, sabe? As patologias estão cada vez mais difíceis. E se a gente não tiver... também, como você disse, mais né? jovem. A gente tem alguns pacientes com dor mesmo, e até adolescentes, né? Assim, é claro que o nosso público acaba sendo maior entre adultos e idosos, mas a gente já tem pacientes complicados de 14, 15 anos. É curioso que o idoso... Em relação à dor também. O idoso que você atende hoje é de uma geração que brincava muito. Exatamente. Fazia muito exercício, bem ou mal, mas fazia. E o jovem de hoje não faz nenhum, é raro. Você faz exercício, eu vou à academia. Fora da academia, aquela obrigação, aquele horário de começar e parar, você não faz nada? Não faço. Não se joga bola. E tem essa pior ainda, que é esses que não fazem atividade nenhuma, de segunda a sexta, e sábado vai para uma atividade de vôlei, de não sei o quê, sai de lá aleijado. Né? Exatamente. O estresse, né? A sobrecarga acaba colocando dentro daquele tecido mole mais do que ele pode carregar, né? E aí você realmente tem que fazer uma atividade física, mas você tem que saber direcionar os dias da semana. Não adianta fazer tudo num dia só, né? E essas atividades realmente de final de semana são as lesivas. São o futebol do fim de semana. Aquele músculo que ficou a semana inteira encolhidinho, de repente você... Exatamente. Aqui, a clínica de vocês atendem os pacientes de convênio, só particulares? Como é que funciona esse esquema de vocês? O que acontece? Como a gente é uma clínica onde a gente trabalha, né, atende o paciente individualmente, a gente precisa fazer uma avaliação e ficar um tempo ali com aquele paciente, dar aquela atenção maior para ele. Não tem como a gente trabalhar por plano, porque o plano, os fisioterapeutas acabam tendo que se dividir em mais de um paciente. E lá a gente não tem como fazer esse tipo de atendimento. Mas tem alguns planos de saúde que reembolsam, né, os pacientes. E aí a gente dá, né, a nota fiscal para que o paciente possa pedir o ressarcimento do seu plano. Pelos planos, de uma forma geral, todos os profissionais de saúde, para obterem um honorário assim que compense a responsabilidade, né, e o esforço, eles têm que atender um número muito grande de pessoas. Exatamente. Mas isso implica numa certa diminuição, talvez, da qualidade, da atenção. Exatamente. Mas a nossa franquia, né, no caso, eles estão em negociação com alguns planos grandes, porque eles conseguiram comprovar que o nosso tratamento ele tem uma eficácia até superior às cirurgias, e isso seria mais viável para o plano em relação ao custo-benefício. Então, eles estão lá em negociação. Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai poder conseguir atender alguns pacientes por alguns convênios por conta dessa negociação. Tem pessoas, que eu atendo muitas pessoas que me dizem que melhoraram muito de quadro doloroso, de problemas, fazendo tratamento, fazendo fisioterapia com alguém que se especializou. E agora, há quanto tempo vocês abriram a clínica de vocês? Ali onde foi em outubro, foi em outubro. Foi em outubro, mais ou menos, meados de outubro a gente abriu. 5 meses. No início da Augusto Spinelli, é o nome daquela rua. Exatamente. Né? Logo quando você desce do bairro das Brownies, logo que inicia. Logo no início. No primeiro, no segundo edifício. No primeiro. O primeiro é o da esquina. É o da esquina. Sim, exatamente. A gente está ali desde prédio. outubro atendendo com o ITC, e a gente tem tido respostas muito positivas com a grande maioria dos pacientes. Tudo leva tempo, né? Qualquer empreendimento,
ele tem um prazo para amadurecer, para frutificar e para se tornar conhecido, né? Até você ter um número grande de pessoas que vão no seu trabalho, no seu local, na família, olha, e aquela dor que você tinha? Eu estou bem melhor. Quem que te ajudou? É aquela clínica ali. Isso de boca em boca é uma coisa que demora, a gente já até consegue ter, porque nosso programa de tratamento, ele tem um prazo, né? A gente faz uma avaliação, enquadra esse paciente em subgrupos, digamos assim. Se é um paciente que a gente trabalha mais mobilidade ou mais fortalecimento de musculatura profunda ou mais a maca de tração. E a gente coloca ele geralmente num tratamento de 1 mês ou de 2 meses. Então, o nosso objetivo é tratar esse paciente, orientar esse paciente e liberar para alta realmente. Não é aquele tratamento que se estende muito. Ele termina aqui fora, sabe? A gente estabiliza o paciente, deixa ele bem, sem dor, fortalece a musculatura interna e manda ele aqui para fora. E entramos em contato com um educador físico ou com um fisioterapeuta, professor de pilates, alguém responsável pela atividade física. E aí ele termina esse programa dentro de uma atividade física aqui fora. Mas é um programa, assim, para um tratamento de coluna, vamos dizer que rápido, né? Essa franquia que vocês pegaram, que são muito numerosas no Brasil, eles já vêm de uma experiência muito grande, né? Para distribuir para vocês a experiência deles. A nossa franquia, ela é liderada pelo Dr. Helder Montenegro, né? Que é um senhor de Fortaleza. E ele, a partir de diversos estudos americanos de comprovação, ele resolveu definir um protocolo de atendimento que atingisse o mais diverso número de pacientes. E assim foi feito e assim a gente consegue ter um resultado bacana. A gente até trouxe uns vídeos. Nós vamos mostrar depois, inclusive, tem lá aquela maca que eu vi, acho que de tração. Temos a maca de tração. Eu falou em tração, eu me lembro, nos primórdios aí dos problemas, penduravam a pessoa pela cabeça, quase que seria isso, né? Para ver se melhorava a compressão dos nervos. É uma modernização, porque agora a gente usa um computador que faz essa tração e é tudo muito bem regulado. É totalmente segura, testada, né, e liberada realmente para funcionamento. A gente tem protocolos de atendimento e ela faz uma tração controlada nos moldes que a gente quer, na velocidade que a gente quer, no tempo que a gente, né, que de acordo com a avaliação foi determinado. Tá bem. Aqui, vamos terminar esse segundo bloco. Daqui a pouco, meus amigos, a gente volta e aí vamos mostrar todas as imagens que a Evelyn e a Júlia trouxeram para vocês verem como realmente é uma coisa muito interessante. Até já. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo, na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Meus amigos, estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde.
E a Evelyn e a Júlia pediram, então, para colocar uns vídeos sobre o trabalho delas, da empresa, né, da franquia, no tratamento da coluna. Podemos aí começar, Marcone? Bem, isso é lá na clínica de vocês. Essa filmagem foi feita lá na nossa clínica. Essa é uma maca chamada flexodistração. É uma maca em que a gente faz a mobilidade da coluna vertebral, torácica, lombar. A gente faz uma descompressão dinâmica dessa coluna. O paciente consegue deitar nela de uma forma confortável, porque ela é ajustável de acordo com a capacidade de cada paciente. E o nosso objetivo principal aí é fazer uma tração posterior, que é onde a gente tem o maior nível de compressão da coluna lombar, principalmente, né? Onde afetam as hérnias discais e também as artroses, onde são os maiores pinçamentos. Então, a gente faz algumas técnicas de terapia manual, como o Mulligan, o Mackenzie, a gente executa nesta maca. Essa mobilização da maca, né, esse subir e descer, é muito importante para a mobilidade realmente da coluna, porque ela é suave e sensível. Então, a gente consegue trabalhar a mobilidade de uma forma confortável. E como essa mesa, né, ela é modulada, então a gente sabe que a maioria dos pacientes que têm dor na coluna, eles têm uma preferência de direção de movimento, ou para flexão, ou para extensão, ou para lateralização. E essa maca a gente consegue colocar o paciente na posição mais confortável para ele. Tem mais algum vídeo ali? Tem. Essa daí é a mesa de tração, né? Essa aí é a nossa Ferrari. É a mesa onde faz um tracionamento da coluna. Esse aí está fazendo um tracionamento da coluna lombar. E a gente utiliza esse computador aí e a gente coloca os parâmetros, né, de quanto a gente quer de carga para poder fazer essa tração, né? Essa maca, ela é muito bacana para os pacientes que têm um tipo de dor irradiada, né? Aquela dor compressiva, aquela dor da perna, mas que tem a origem na coluna. Então, a gente coloca o paciente na maca, determina os parâmetros e essa tração suave, então o paciente, mesmo com dor, ele consegue ficar numa posição confortável e essa descompressão, ela auxilia a gente nesse tratamento, porque ela faz com que a descompressão, ela faz com que o sangue circule melhor, a oxigenação seja melhor da região, então melhora as estruturas moles, né, como os músculos paravertebrais, a própria articulação realmente da coluna. A gente consegue aumentar o espaço ali dos discos intervertebrais, então realmente... Tem até estudos, nós não trouxemos, mas tem estudos que dizem que conseguiram 2 milímetros, né, de separação entre uma vértebra e outra. Poxa, 2 milímetros. E o outro estudo, 1,5 milímetros. Com essa tração. Porque essa tração ela é feita de uma forma assim, contínua, geralmente, né, no tratamento do paciente da dor irradiada. Ele faz uma vez, faz outra vez, faz outra vez. E essa descompressão repetidamente, ela tem um efeito desses 1,5 milímetros. Tem também o vídeo da mesa de tração. Essa aí? Não, o outro vídeo que é da tração cervical, né? Porque a gente também tem que falar um pouco. Ele vai colocar lá, né? Não. Não é esse, não? Não, é um anterior. Antes desse, Marcone. Que está tracionando o pescoço. Essas sessões de tração, qual é o tempo de duração em minutos, vamos dizer? Normalmente, a tração lombar, ela tem em média 10 minutos, isso vai depender também da nossa avaliação, né? E a tração cervical, em média, 8 minutos, isso depende muito. Essa é a tração cervical ali, né? Ali a Evelyn ajustando os parâmetros para cada paciente. Você vê que ela é bem controlada.
E bem Ela tem confortável. subida, tem a descida, tem o tempo que você quer que fique tracionando, se você quer que tracione o tempo inteiro, se você quer que tracione, relaxa. Isso vai depender muito de cada paciente. Esse paciente é um paciente legal porque ele mora fora, ele mora nos Estados Unidos e ele veio se tratar com a gente aqui no Brasil, porque mesmo a gente utilizando tecnologia americana, a fisioterapia brasileira é uma das melhores do mundo. E ele está aí há 21 dias fazendo todos os dias o tratamento e já está bem, está indo embora semana que vem. Ele refere, assim, uma melhora grande? Sim, ele chegou bem capacitado, com muitas queixas, tanto da coluna cervical quanto da lombar, por isso ali você vê a gente tratando ele. E assim, ele teve um resultado fantástico, ele está super feliz, falou que vai levar o vídeo para mostrar lá nos Estados Unidos, porque ele quer mostrar para os fisioterapeutas que trataram ele. E ele está bem feliz. Aí agora vai mostrar a última parte do tratamento, que é onde ele já está, que é a estabilização vertebral. Isso, é do Aí, ó, exercício. que é o que a gente conversou sobre o fortalecimento da musculatura profunda. Vocês podem ver que ali a gente usa um aparelho, né, chamado Stabilizer. Esse aparelho dá para a gente um feedback, né, de que a gente está contraindo realmente a musculatura profunda da coluna. E a outra mão do paciente lá, o que ele está fazendo? Ele está segurando. Ele está segurando, é um aparelho, como se fosse um aparelho de pressão. Ele vai identificar se a coluna lombar realmente está sendo contraída da forma como ela deve ser. O aparelho é que mostra isso? Sim. O aparelho mostra isso e ele faz as variações com a mola, com a perna, garantindo a estabilização da coluna lombar. E pode ser feito isso tanto em coluna cervical, né, quanto em coluna lombar. Interessante, gente. Quando a gente fala sobre o fortalecimento da musculatura profunda, é justamente isso. A gente coloca esse aparelho, né, chamado Stabilize, e tanto na cervical quanto na lombar, e pede o paciente para fazer os movimentos e manter a pressão. Né, tem uma pressão para a lombar e tem uma pressão para a cervical. Ele controla? Ele controla a pressão através do movimento. Ele fica olhando ali pelo ponteiro se ele está conseguindo manter aquela pressão. O paciente ele é ativo no tratamento dele. Eu acho que isso faz muita diferença. Ajuda, nossa, impressionante. Porque ele realmente, a gente vê que os nossos pacientes estão muito engajados, entendendo realmente a importância da fisioterapia, a importância dele se conhecer, dele se observar, dele acordar de manhã. A gente passa muito exercício para casa, né? Exercícios de mobilidade para casa a gente passa muito. Então, eu acho que a gente consegue fazer com que seja um trabalho ativo do paciente também. Porque se fosse ao contrário, como é que você ia saber regular o que ele está sentindo, né? Exatamente. Difícil, né? Ele tem que sentir nele, porque ele tem que sentir e entender para quando ele sair dali, ele evitar as crises recorrentes. Porque, na verdade, a crise lombar, ela vem em recorrência. Então, se você não faz um trabalho para diminuição da dor e para estabilização, a dor ela tende a voltar. Então, esse paciente tem que estar orientado a respeito dos sinais e sintomas em que a dor pode aparecer e um agravamento do caso, ou como ele pode proceder, qual exercício ele pode fazer. Então, assim, eu acho que é uma forma em que ele fica mais ativo na própria recuperação. Tem mais imagens e os ali? estudos também dizem... Tem mais imagens para mostrar? Não, acho que são só... Os estudos também dizem que pacientes que têm dores há mais de 3 meses, ela já tem uma perda desse fortalecimento da musculatura profunda. Então, acaba que é aquilo, ela vai começar a também querer desgastar, né? Ela vai sobrecarregar a musculatura superficial. Então, não adianta falar para um paciente que tem uma instabilidade, vá para a academia fazer exercício, porque não é esse tipo de exercício que ele precisa Vai naquele piorar momento. o problema dele. Exatamente, porque ele vai sobrecarregar mais ainda a musculatura superficial. Que já está sobrecarregada. E ele precisa estar trabalhando a profunda. E a profunda não vai ser trabalhada e só vai ser trabalhado e sobrecarregado mais ainda a superficial. É por isso que eu acho agora, entendendo bem a explicação de vocês, que é super importante que a pessoa, antes de seguir um determinado tipo de tratamento, ouça
o especialista, no caso vocês, para saber o que ele deve fazer. Né? Ah, você tem problema de coluna, vai lá pegar peso, vai nadar. Isso não é o caso. Piora, né? E a gente precisa muito desses profissionais, né, da educação física, ou alguns fisioterapeutas que trabalham com pilates, também tem os educadores físicos, que eles entendam também, né? A gente sempre faz um encaminhamento para eles continuarem fortalecendo esses pacientes. Aí eles vão seguir a sua orientação, né? Não, desde o momento que esse paciente ele já sai aprendendo a ativar essa musculatura profunda, a trabalhar essa musculatura profunda, ele pode fazer qualquer atividade fora. Porque ele se controla. Porque ele se controla. Porque ele se conhece, Ele né? sabe o que pode ajudar e o que vai piorar. E aí quem fica responsável por eles são realmente os profissionais que estão aqui fora, né? Que vai continuar com a manutenção do nosso tratamento. Essas máquinas que vocês usam, elas são nacionais, são brasileiras? Não, elas são importadas. São americanas. São importadas. É uma coisa muito interessante isso, porque quanta gente precisaria ter, quantas máquinas dessa teria que ter, né, para ajudar as pessoas. E assim, a gente tem visto, né, os resultados aqui, e a franquia sempre diz que é mais ou menos 87% dos casos que têm a eficácia no tratamento. Sempre tem aqueles casos que realmente não se enquadram. E aí a gente encaminha, né? E aí Quando a gente observa que que já fugiu, né, da nossa alçada e que já é, por exemplo, uma hérnia, né, que já tem uma preocupação maior ou alguma coisa assim, ou o paciente não está melhorando, a gente reencaminha ele, né, para o médico, para uma avaliação. Porque há casos em que, por exemplo, um colega encaminha para vocês fazerem um trabalho, mas no seu trabalho você percebe que aquilo ali já não vai resolver só com o seu esforço. Exatamente. Talvez precisasse de uma cirurgia. Ou também, às vezes, tem casos que a gente precisa de um auxílio de um outro profissional, porque tem casos que realmente tem que entrar com algum tipo de medicação, né? A gente evita o máximo possível, mas às vezes, em alguns casos, a gente tem que ter a indicação médica para ele poder entrar com alguma coisa para nos auxiliar no tratamento, né? Até no início de alguns tratamentos, a dor que o indivíduo sente ali, é preciso de alívio local, né, para você conseguir prosseguir com o trabalho de vocês. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam, tem algum médico aí? Eu preciso ter algum exame? Não tem um médico lá, somos fisioterapeutas. Eles normalmente, se já tiver o exame, é bom, porque aí a gente faz a avaliação e olha o exame e vê se está batendo. Mas se não tiver, também não tem problema. Durante a avaliação, a gente vai perceber se há necessidade de encaminhar, né, para um ortopedista ou para um neurologista, para a gente trabalhar como uma equipe multidisciplinar, né? Que hoje é o que a gente mais usa na área da saúde, são equipes multidisciplinares. Antigamente, o infeliz do médico tinha que saber de tudo que é impossível, né? Não existia fisioterapeuta no Brasil. Exatamente. Então, o pobre do ortopedista tinha que inventar exercício. Como é que ele ia conhecer tudo, né? Então, hoje, eu acho muito bom essas equipes, porque você divide a responsabilidade e discute o problema, né? E vê de formas diferentes. Claro. Né? Nós estamos sempre vendo muitas disfunções mecânicas que não são tratadas com medicação, não são tratadas com anti-inflamatório, né, com analgésico. Se você não for ali na causa, naquela disfunção, o paciente vai ter melhor e recidiva, melhor e recidiva. Não vai melhorar. Às vezes até mesmo uma cirurgia de coluna, né? Você faz uma cirurgia de coluna e talvez você melhore aquela condição daquele segmento. Mas a coluna tem diversos segmentos, né? Diversas vértebras. Então, a gente tem que treinar aquele paciente para os outros segmentos também, né? Para ele ter a saúde da coluna como um todo. Meus amigos, nós estamos aí terminando essa boa conversa que tivemos aqui com a Evelyn e com a Júlia a respeito de tratamentos da coluna. O endereço da clínica de vocês? Rua Augusto Spinelli, loja 1, número 178. 178, loja 1. É o segundo prédio. É o segundo prédio. Você vindo das Browns, entrou na Augusto Spinelli, é o segundo edifício. É uma das lojas ali embaixo, né? Exatamente. É o segundo edifício da rua. É bem fácil de achar. E tem estacionamento ali bem em frente. Isso aí. Olha, eu agradeço muito a vocês duas. Nós que agradecemos aí o convite. Obrigada. É sempre bom a gente saber das boas notícias, né?
Eu aprendo muito vindo aqui, já fazemos esse programa, acho que 16 anos, nem lembro mais, desde que começou a TV Zoom. E a gente aprende e as pessoas que assistem sempre dão um retorno. Olha, aquele programa assim me ajudou muito, meu pai está com aquilo, ou eu tenho uma irmã, enfim, ajuda, né? Orientar, né, a população é sempre muito importante. Eu agradeço a atenção de vocês, meus amigos. Gostaria que a Evelyn e a Júlia se despedissem ali para a gente então terminar. Tchau. Gente, um prazer, tá? Uma boa noite para vocês, uma semana com saúde e paz e cuidem da coluna, porque ela, se ficar muito ruim, a sua vida vai ficar pior ainda. Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.